Sem superar a contagem de 13 episódios, os chamados animes curtos são muito famosos entre os fãs, pois podem ser conferidos em poucas horas e ainda conseguem contar histórias memoráveis. Aliás, algumas das opções que fazem parte desse grupo são verdadeiras obras-primas. E não estou exagerando. Se você for dar uma olhada em listas com os melhores animes, vai perceber que há diversas atrações com 13 episódios ou menos que ostentam avaliações muito elevadas. Para completar, ainda temos histórias que se encaixam com diversos gêneros e demografias. Sabendo disso, resolvi montar esta lista com 15 ótimos animes curtos. Fiz o possível para diversificar as opções, mas, considerando a grande qualidade dos animes com 13 episódios ou menos, a tarefa não foi nada fácil. Vamos dar uma olhada na seleção? Abrindo esta lista com excelentes animes curtos, temos Inuyashiki, com 11 episódios. Esse é um anime com uma pegada mais voltada para o lado da ficção científica e chama a atenção por ter um vilão impiedoso e um protagonista diferente, ou seja, um senhor de 58 anos. De modo geral, o herói e o vilão dessa história acabam sendo vítimas de um acidente envolvendo alienígenas e são inteiramente reconstruídos. Com seus corpos cheios de tecnologias extraterrestres, eles acabam ganhando muitos poderes, mas o vilão se inclina para o caminho do mal e cabe ao outro seguir na contramão. Também com 11 episódios, Tokyo Magnitude 8.0 é aquele tipo de anime que faz as pessoas chorarem. Pois é, toda a obra foi criada para simular os possíveis eventos relacionados com um terremoto de intensidade 8.0, e é claro que esse contexto não pode ser muito animador, não é verdade? Ainda assim, é muito interessante ver os irmãos Mirai e Yuki fazendo de tudo para voltar para casa. Ao longo da jornada, eles encontram a corajosa Hina e aí o trio passa por uma boa série de situações complicadas, com direito a momentos que realmente mexem com o coração de quem assiste. E por falar em animes emocionantes, Angel Beats é outra obra que consegue extrair algumas lágrimas de quem assiste. No geral, a maior parte dos 13 episódios do anime é bem movimentada e cheia de momentos cômicos. Porém, no fim, temos algumas revelações realmente emocionantes. Só para contextualizar, posso dizer que esse anime foca em um grupo de jovens que está em um lugar que funciona como uma espécie de limbo. Isto é, todos estão mortos e ganham um tempo extra para realizar os sonhos que não conseguiram realizar enquanto estavam vivos. Joran, The Princess of Snow and Blood, é um daqueles animes que fazem a gente desejar mais episódios. Afinal, no fim das contas, os 12 episódios acabam deixando muitos elementos de um mundo extremamente interessante de fora. Em outras palavras, a gente fica com a impressão de que as coisas poderiam ficar ainda melhores se houvesse mais episódios para desenvolvê-las. Mesmo assim, a história principal é memorável. Temos uma jovem que viu a sua família ser assassinada e decidiu fazer tudo para obter sua doce vingança. Para tanto, ela foi treinada para ser uma assassina do shogunato e começou a realizar diversas missões para sobreviver. Logicamente, enquanto trabalha, a bela Sawa vai descobrindo mais sobre o seu passado. Adicionando uma boa dose de realismo a esta lista, temos 91 Days. Essa história remete à era da lei seca nos Estados Unidos e foca no personagem Angelo Lagusa, que entra para a máfia com vistas a se vingar dos membros de uma família criminosa. Com 13 belos episódios, o anime oferece um pacote completo. Temos tiroteios, drama, belas sequências de ação, intrigas, traições, enfim. Esse é um anime bastante maduro e com um personagem principal que fica bem longe do arquétipo de herói certinho. Se contarmos os OVAs que concluem a história, Real Life acaba indo além do limite de 13 episódios da maioria dos animes curtos, mas essa é uma atração que os fãs de animes de romance escolar não podem deixar de conferir. Ou melhor, essa é uma série indicada para todos aqueles que curtem uma história emocionante. Em síntese, o anime foca no personagem Arata Kaizaki, que acaba se tornando um recluso e ganha a chance de voltar a ser um adolescente com vistas a reaprender algumas lições. Logicamente, essa premissa curiosa abre margem para a introdução de diversas tramas e todas são muito tocantes. Detalhe, o desfecho do anime é incrível. Para aqueles que curtem conspirações, tiroteios e muitas sequências de ação, Kanaan é uma opção certeira. Com 13 episódios eletrizantes, o anime foca na personagem Kanaan, uma mercenária altamente capacitada que encara organizações criminosas e uma rival igualmente destrutiva.
O anime tem um ar de Black Lagoon, mas consegue se posicionar como uma atração bastante original. Aliás, ao longo da trama, outros personagens interessantes aparecem e acabam deixando claro que o universo da obra é muito mais profundo do que somos levados a crer inicialmente. Pensando em quem curte suspense e uma pitada de terror, decidi incluir o excelente Another nesta lista com animes curtos. Nessa obra temos um grande mistério que envolve um evento que aconteceu há muitos anos, na linha cronológica da série, claro. Esse é um anime que deve ter as descrições limitadas para evitar spoilers, mas é justo dizer que os 12 episódios são bastante tensos e sempre conseguem aumentar a curiosidade de quem assiste. No fim, a audiência é levada por um caminho, mas acaba sendo surpreendida com um desfecho inesperado. Pertencendo ao universo das visual novels da série Muv Luv, Schwarzsmarken é outro anime que precisava de mais episódios para ter um desenvolvimento melhor, já que seu mundo é cheio de elementos interessantes, como mechas gigantes, aliens e muitos conflitos políticos. E por apresentar uma realidade alternativa com foco na Alemanha Oriental, a obra acaba se destacando ainda mais. Certamente vale a pena separar um tempo para assistir aos 12 episódios do anime sem interrupções. Detalhe, as batalhas são incríveis. Agora, se você curte animes mais movimentados, temos aqui o surpreendente Juni Taisen Zodiac War. Em suma, esse anime nos dá a chance de acompanhar um Battle Royale, no qual os participantes são representantes do Zodíaco chinês e possuem algumas habilidades únicas. Eu sempre costumo dizer que esse anime tem um dos melhores episódios de abertura de todos os tempos, com direito a uma grande surpresa no final. Logo, se você conferir o primeiro episódio na íntegra, são grandes as chances de uma bela maratona ser iniciada. Para não correr o risco de estragar a sua experiência com spoilers, só posso dizer que Death Parade é um anime maduro que leva a audiência a refletir sobre uma boa série de conceitos relacionados com a morte e aquela ideia de que os bons vão para o paraíso. Essa série foca em indivíduos que definem os destinos das pessoas após a morte, e essa definição acontece por meio de alguns jogos bem curiosos. Resumindo, essa é uma daquelas atrações que deixam a gente pensando por um bom tempo, mesmo após o fim da maratona de 12 episódios. E para quem curte animes baseados em jogos, temos Cyberpunk 2077 Edge Runners, que chama a atenção pela animação estilosa em um primeiro momento, mas logo consegue prender a nossa atenção com uma história muito bem construída e apresentada perfeitamente em 10 grandes episódios. Nessa série, acompanhamos o personagem David Martinez, que vê sua vida mudar do dia para a noite e decide se tornar um mercenário, visando garantir a própria sobrevivência. Obviamente, essa escolha do jovem tem diversas consequências e as coisas ficam bem intensas em alguns momentos. Vale a pena conferir. Apesar de fazer parte do grupo dos animes fofinhos, Kotaro Vai Morar Sozinho é uma obra destinada à demografia seinen e aborda alguns assuntos maduros, sob a perspectiva de um garoto de 4 anos. E mais, a história do garotinho é marcada por algumas situações trágicas. De qualquer forma, o fato é que as situações vividas pelo simpático Kotaro acabam cativando quem assiste e produzindo uma maratona de 10 episódios regada a emoções distintas. Portanto, podemos dizer que essa é uma ótima opção para você curtir em uma tarde fria, em um quarto devidamente aquecido. Muito bom. Falemos agora do anime Quality Code, que é mais uma daquelas obras que deveriam ser muito mais conhecidas do que realmente são. Em seus 12 episódios, a atração apresenta uma história com uma virada totalmente inesperada e alguns personagens memoráveis. Em suma, a história foca em um grupo de jovens com poderes especiais que fazem uso dessas habilidades para encarar uma força terrível, batizada como O Desconhecido. As batalhas têm proporções épicas e algumas das soluções encontradas por certos combatentes em dados momentos são simplesmente geniais. E temos aqui o incrível Erased. Esse anime até envolve alguns poderes especiais, mas toda a história se desenvolve de uma forma muito realista, sem contar que o drama dos personagens é palpável. Cabe destacar também que essa é uma daquelas obras nas quais o protagonista acaba pagando um preço muito alto para fazer aquilo que é certo. São 12 belos episódios e o desfecho da história é muito bem construído. Resumindo, essa é uma opção praticamente obrigatória.
Como pôde perceber, há muitos animes que têm poucos episódios, mas conseguem garantir maratonas excelentes e acabam deixando marcas nas memórias de quem assiste. E melhor, a variedade em termos de temas e pegadas é enorme. Vale ressaltar que esta lista apresentou belas opções, mas há muitos animes curtos à disposição e você sempre pode contar com eles para encarar uma tarde chuvosa e algum momento de tédio ao longo dos dias. E se você gostou da seleção, já pode ir deixando seu like e se inscrevendo no canal, pois o Geek Ninja está preparando mais vídeos como este e ainda vai lhe apresentar algumas das atrações mais interessantes do mundo geek. Até mais!